Olá pessoal, este é o seu canal Custódia Partners, estamos de volta. Vamos voltar no dia de hoje a falar de um tema que a gente tem falado algumas vezes, que é o direito de família. Esse termina por ser um assunto de interesse bastante presente na comunidade que nós atendemos. Portanto, o Custódia Partners é um escritório direcionado para a lusofonia no mundo, com atividade nomeadamente na Bélgica, junto aos imigrantes portugueses e brasileiros, pessoas de língua portuguesa que vivem na Bélgica. Portanto, a nossa ideia no dia de hoje é falar um pouquinho da regulação da autoridade parental. Essa regulação da autoridade parental é um procedimento agregado ao procedimento de divórcio habitualmente, porque quando as pessoas buscam estabelecer uma regulação da autoridade parental, que é a regulação delas, dos seus direitos e deveres em relação aos filhos comuns, isso acontece invariavelmente no âmbito de uma separação. Esse procedimento estando então intrinsecamente ligado ao divórcio. Algumas questões que nos apresentam no âmbito da regulação da autoridade parental, elas nos são apresentadas efetivamente a viver uma crise conjugal, aonde os cônjuges por vezes terminam por falar coisas que não são minimamente aceitáveis. Portanto, é normal nós sermos confrontados com afirmações do tipo: ela disse que vai me tirar os filhos, ou ele disse que eu não terei direito sobre os meus filhos. Em relação a isso, o que eu posso dizer aos senhores é que efetivamente o direito à autoridade parental, por ocasião da separação entre os cônjuges, é um direito que permanece inalienável. Tanto o pai como a mãe garantirão, legalmente falando, o seu direito a manter essa autoridade parental, a participar nas decisões importantes na vida dos seus filhos e, mais que isso, a ter o direito à relação pessoal com esses filhos, estabelecendo um direito de visita e um direito de comunicações. Lógico que agregado a isso também virá uma contrapartida de obrigações com relação ao bem-estar do seu filho, ao sustento dos alimentos desse filho e ao maintien da qualidade de vida dessas crianças. Portanto, os direitos e obrigações passam a ter uma apresentação de caráter obrigatório. De que maneira esse procedimento ele é intrínseco? Portanto, quando se fala do divórcio, com a existência de filhos, esse divórcio vai ser sempre precedido de uma regulação da autoridade parental. Estaremos a falar assim de um procedimento único, mas na verdade dividido em dois, onde serão estabelecidas medidas provisórias no âmbito desse procedimento, visando assegurar, por um lado, o direito de visita desses menores pelo cônjuge que está a sair do domicílio conjugal, assegurar também o pagamento do valor de alimentos e a manutenção de todos os direitos inerentes a essa relação entre pais e filhos. No momento seguinte, se estabelecerá então o divórcio entre as partes. É fundamental que essas medidas provisórias sejam estabelecidas para que se tenha a tranquilidade possível no sentido de avançar-se então com a discussão do divórcio. Nós somos advogados na Bélgica e também em Portugal, mas as referências jurídicas que estamos a utilizar no dia de hoje concernem nomeadamente a Bélgica. Com o estabelecimento das medidas provisórias no âmbito da regulação da autoridade parental, nós teremos então um direito de visita provisório estabelecido,
o valor de uma pensão de alimentos provisória para essas crianças e também, eventualmente, o avanço da discussão relativamente a férias, grandes férias, etc, etc. No que concerne ao divórcio propriamente dito, uma questão muito habitual da parte das pessoas, dos nossos clientes, é no que concerne aos bens. A discussão relativamente aos bens não se procede em primeiro momento. Deve-se avançar primeiro com a discussão do divórcio efetivo. Durante essa discussão, vai-se solicitar ao tribunal que mandate efetivamente um notário que procederá este sim à liquidação e partagem do patrimônio comum desses cônjuges depois do divórcio. Portanto, é inútil estar-se a discutir a questão dos bens no âmbito do divórcio. Avança-se com o divórcio, procede-se o necessário, a saber que no âmbito do divórcio uma qualquer ajuda econômica entre os cônjuges é sempre possível, bem como o pedido de uma pensão para o cônjuge que tiver uma situação econômica inferior ou com motivações que justifiquem qualquer pedido nesse sentido ao tribunal. De toda sorte, na Bélgica, nesse momento, prevalece o princípio de uma família, um juiz, um dossiê. Portanto, um dossiê, um juiz. A ideia do legislador é que efetivamente possa se estabelecer um controle e um conhecimento desse tribunal quase que individualizado no tempo em relação a essa família, no que se fala, no que concerne, por exemplo, aos menores, é criada o que se chama de uma CISI permanente. Essa CISI permanente faz com que esse processo criado no âmbito do divórcio permaneça até que essas crianças tenham a maioridade ou que elas consigam efetivamente a sua emancipação, seja pelo casamento, seja por uma independência econômica. Portanto, o processo iniciado no âmbito da regulação da autoridade parental, ele permanecerá com o mesmo número, no mesmo tribunal, durante toda essa existência dessas crianças durante a sua infância, e será junto a essa CISI permanente que esses pais voltarão a este tribunal a cada vez que haja necessidade de rediscussão deste affaire. Bom, pessoal, a gente vai terminar essa emissão pelo dia de hoje, também para não os cansar com emissões muito longas, ficando à disposição dos senhores para questões que entendo pertinentes. O Custódia Partners chama a atenção que nós não damos consultas por mail, portanto, qualquer comunicação de consulta ou telefone funciona simplesmente para agendamentos. Ficamos à disposição, desejando as melhores felicidades a todos. Muito boa tarde.